Olá, tudo bem, caros alunos do nono ano? Muito bem, vamos continuar hoje falando sobre a República Velha. Muito bem. Então, eu sou o professor Leonel Pessoa e vou falar para vocês sobre a República Velha em duas partes. Esta é a parte um, certo? Vamos lá. Então, a República Velha, ela pode ser dividida em duas partes, em dois períodos, em duas fases: a República da Espada e a República Oligárquica. Mas o que é República da Espada? A República da Espada, ela se inicia desde o governo provisório de Deodoro da Fonseca, que era militar, e o seu vice, que era Floriano Peixoto, lá no governo permanente. Calma que eu vou explicar, ok? Tá aí a foto deles. Bom, mas antes de iniciar o governo de Teodoro e também o governo de Floriano Peixoto, vou falar para vocês quais são os projetos. Aponte aí os três diferentes grupos republicanos que passaram a disputar o poder após o golpe do 15 de novembro de 1889. Comente cada um deles. Olha, é o seguinte: haviam grupos republicanos, lá aqueles que eram muito apegados às ideias iluministas, né? E esses grupos republicanos, eles não eram, não eram todos, todos não tinham o mesmo pensamento. Eles se divergiam em vários temas, né? Então, que grupos são esses? Deixa eu mostrar para vocês aqui, olha aqui, ó. Então, os grupos que nós temos aqui são os grandes proprietários rurais, os grandes cafeicultores paulistas. Essa ala, esse grupo, era um grupo muito importante aqui no início da República no Brasil. Por quê? Porque esse grupo era quem comandava a economia do Brasil, né? Outro grupo importante, fundamental, é o grupo dos militares. Inclusive, foi muito importante para o golpe do 15 de novembro de 1889. Foi importante para a derrubada do imperador Dom Pedro II, certo? E outro grupo, e talvez o maior de todos, é o da população urbana. Aqui nós temos pequenos proprietários, profissionais liberais, professores, intelectuais, e por aí vai. É um grupo muito amplo. É o trabalhador urbano, aquele trabalhador pequeno que trabalhava nas cidades, certo? Então, esses três grupos aí formavam os principais defensores da República no Brasil. Cada grupo desse, como proprietário de terra, tinham o seu interesse, os militares também tinham o seu interesse, e o grupo maior, que era o da população urbana, também tinha o seu interesse. Vamos lá. Próxima questão. Descreva como estava dividida o período inicial da República. Bom, a República ela vai se dividir em duas grandes fases, também chamada de República Velha, né, que vai de 1889 até 1930, lá com o governo de Getúlio Vargas, iniciando aqui com Deodoro da Fonseca, presidente, até o governo de Getúlio Vargas em 1930. Bom, essa fase ela vai ser dividida por a República da Espada, que vai pegar o governo provisório de Deodoro da Fonseca até o final do governo do Floriano Peixoto. Professor, por quê? Eu vou já explicar isso. Calma. E a República Oligárquica, que vai de 1894, aí já iniciando o governo do Prudente de Moraes,
até o ano de 1930, com o governo de Getúlio Vargas. E aqui nós temos, eu coloquei aqui para vocês, várias características, né? Várias características aqui desse período, como o voto cabresto, como a disputa aí entre São Paulo e Minas Gerais pelo poder do Brasil, né? Como a política do café com leite, né? E também a política dos governadores aí que vai marcar a República Oligárquica, que vai ser tema de um outro vídeo, um outro slide, que é a parte 2 desse trabalho. Ok? Então, a questão de número 3, o governo provisório. Então, a partir do dia 15 de novembro de 1889, cai o imperador Dom Pedro II, né? E se instala um governo provisório. Esse governo provisório foi instalado através de decretos, né? E o primeiro decreto seria, vamos ler a questão. Relacione as principais medidas adotadas no Brasil após a instauração do decreto que determinava que o Brasil se tornaria uma república federativa. Esse primeiro decreto vai, primeiramente, exilar a família imperial do Brasil, retirar a família imperial do Brasil, a família de Dom Pedro II. Vale se ressaltar que não houve guerra nessa transição entre o Império para a República. Não houve confronto armado, né? Foram mais acordos políticos. Então, esse decreto também tirava a ideia de províncias e as províncias se tornariam agora estados. Né? Nós tínhamos aí cerca de 20 estados no Brasil neste momento aqui, final do século XIX. Bom, então, uma coisa importante é o estabelecimento, nesse decreto, a consolidação aqui, o início da República no Brasil, não a consolidação ainda, que a consolidação só vai se dar lá no governo de Floriano Peixoto, que eu vou falar disso mais à frente. Então, o governo provisório vai instituir a nova bandeira do Brasil. O Brasil agora vai ser chamado de Estados Unidos do Brasil. E também vai se construir uma Assembleia Nacional, uma Assembleia Constituinte, para se elaborar uma nova Constituição para o Brasil. Certo? Então, esses são temas muito importantes. Vamos para a próxima questão. Ainda no governo provisório de Deodoro da Fonseca, indique as principais lideranças e os ministérios que foram criados com o decreto de instauração da República Federativa do Brasil. Bom, preste atenção. Essa mudança do Império para a República teve o apoio de muita gente importante no Brasil naquele momento. E esses intelectuais, juristas, advogados, políticos, certo? Eles ajudaram nesse processo. E eles ganharam cargos ou ministérios. E eu vou citar aqui alguns das principais lideranças aqui. Coloquei aqui em fileira de cada um, você já coloca lá quando for responder. Benjamin Constant, né? Ficou com o Ministério da Guerra, certo? Benjamin Constant, que era do Rio de Janeiro, né? Ele ficou aí com o Ministério da Guerra, certo? E o jornalista e carioca Quintino Bocaiúva, também carioca, lá do Rio de Janeiro, ficou com o Ministério das Relações Exteriores, e Campos Salles ficou com o Ministério da Justiça, que ele também era advogado e jurista. E agora o advogado mais brilhante aí da Bahia, né? Um baiano, Rui Barbosa, advogado, jurista, conhecido internacionalmente, se tornou aí o ministro da Fazenda do governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca. E foi um desastre a participação dele, vou logo adiantando. Mas eu vou falar disso já já. Quinta questão. Aponte as principais medidas tomadas pela Assembleia Constituinte. Comente cada uma delas. Eu vou comentar com vocês
As medidas tomadas pela Assembleia Nacional Constituinte, ou Assembleia Constituinte, melhor dizendo, né? Ela foi feita, primeiramente, você tem que entender que essa Assembleia, ela reunia os políticos, né? Reunia o parlamento para construir uma nova Constituição, uma Constituição agora republicana, né? Uma Constituição agora que teria o DNA iluminista, certo? Mas com os anseios, mas com os desejos aí dos cafeicultores, claro, né? E a primeira medida da nova Constituição foi exilar a família real, foi mandar para casa a família imperial de Dom Pedro II. Embora ele não fosse para casa, né? Que Dom Pedro II, os pais deles eram de Portugal, mas eles foram se exilar na França. Foram para a França. Pronto. Tirou a família real do Brasil. Outra coisa importante, minha gente, é acabar com o padroado. A nova Constituição, ela vai separar a Igreja Católica do Estado brasileiro. Então, separação da Igreja do Estado. Essa foi uma grande mudança trazida aí com a nova Constituição, que seria a nova Constituição aí. Essa Assembleia ela queria isso. Então, como eu já falei anteriormente, a nova bandeira foi instituída também. E outra coisa, vamos agora para a próxima questão. Bom, explique por que a Constituição de 1891 foi promulgada e quais os seus principais pontos que seu texto determinava. Boa. A Constituição de 1891, ela foi promulgada. O que é ser promulgada? Ela foi confirmada, ela foi feita pelo parlamento, certo? Quando ela é outorgada, ela é imposta à força àquela nação. Quando ela é promulgada, ela é feita pelo parlamento, pelo Congresso. Só que não era Congresso ainda, né? Ainda. Depois que a Assembleia Constituinte terminou seus trabalhos e a Constituição de 1891 ela é promulgada, aí sim nós vamos ter um Congresso. Ok? Então vamos ver aqui alguns pontos importantes. Primeiro, a implantação aí da República Federativa, né? Eu já disse para vocês que o Brasil agora vai se chamar Estados Unidos do Brasil. A separação da igreja e do Estado, né? Também. Outra questão também é a divisão dos poderes. Veja bem, lá no Dom Pedro II, o imperador, ocupava o poder moderador, que era um poder acima dos demais. Agora não, os poderes vão ser autônomos, independentes entre si. Nós vamos ter o poder executivo, representado aí pelo presidente, pelos presidentes dos estados, olha como é que era chamado os governadores, né? Presidente dos estados e também prefeitos. Também nós vamos ter o poder judiciário e o poder legislativo, que é representado aí pelo Congresso, pelos deputados, né, senadores. Muito bem. A Constituição de 1891, grande parte da população teria direito de escolher seus políticos através do voto. Justifique sua resposta. Bom, minha gente, aqui é um grande problema, uma grande polêmica. Já que a Constituição de 1891, o voto, ela determinava que o voto seria aberto. O que seria o voto aberto? É aquele voto que todo mundo poderia saber, né? O voto ele era não secreto. Imagina quem morava nas terras de um coronel, né? Um grande fazendeiro, teria que votar no candidato determinado, escolhido pelo coronel, né? Isso ficava tudo em casa, né? E outra coisa importante da Constituição, que trazida com a Constituição de 1891, é que o voto era para maiores de 21 anos de idade. E esse indivíduo teria que ser homem, né? E também teria que ser alfabetizado. Se ele não fosse alfabetizado, não poderia votar.
Se não fosse homem, também não. Índio podia votar? Claro que não. Não poderia também votar. Índio estava fora. E também outra coisa importante é que não poderiam votar nem as mulheres, nem membros aí da igreja, nem mendigos, os analfabetos, que eu já falei, e os soldados. Olha aí, os militares também não poderiam votar. Então, veja, muita gente ficou excluída de poder votar. Muita gente não ficou fora do processo político, do processo eleitoral. Então, muita gente não teve a participação, né, na manutenção política, né, do poder do Brasil. Então é isso, minha gente. Vamos lá. Próxima questão. A política econômica de Rui Barbosa. Eu disse para vocês que Rui Barbosa, olha, explique por que a política econômica de Rui Barbosa fracassou. Eu falei para vocês do brilhante jurista, advogado Rui Barbosa, lá da Bahia, né? Baiano, e teve um péssimo desempenho aqui no governo de Deodoro da Fonseca. Ele era ministro da Fazenda. E por que a política econômica de Rui Barbosa fracassou? Porque Rui Barbosa ele apostou muito nas indústrias. Ele apostou no arroxo, na cobrança de impostos. E isso não funcionou, já que o Brasil ainda era um país, neste momento aqui, no final do século XIX, ainda é um país extremamente agrícola, né? Que vivia da plantação de café, vivia da venda do café para o mercado internacional. Então, Rui Barbosa incentivou aí a indústria, levou impostos, como eu coloquei aqui para vocês verem. Ele acabou se demitindo aí no final do governo, ainda provisório, de Deodoro da Fonseca. E lá na frente eu vou dizer para vocês. E quando Deodoro da Fonseca é realmente eleito, né, presidente do Brasil de forma indireta pelo Congresso, ele também vai renunciar. Ele não vai aguentar, menos de um ano ele vai entregar o cargo, né? Aliás, ele vai ser deposto, melhor dizendo, né? Então, o que vai acontecer? O ministro da Fazenda, Rui Barbosa, levou o país, levou o Brasil ao fracasso, à crise econômica. O Brasil teve que criar meios aí para superar essa crise. Uma coisa importante, vocês lembrarem do governo de Rui Barbosa, é que naquela época, no final do século XIX, era muito comum lá nos jockeys, que era corrida de cavalo, se escutar o barulho das selas sobre os cavalos ao mesmo tempo, né? Aquela multidão, aquele burburinho, jogava as selas, encilhando os cavalos. Foi o mesmo que aconteceu com o governo de Rui Barbosa, porque muitas pessoas ficaram desempregadas. Ele investiu tanto em empréstimos para as empresas, para os industriais, e muita empresa quebrou, chegou a quebrar, até porque tinha muitos empresários aí corruptos que acabavam fazendo empresas de fantasmas e pegavam o empréstimo do governo e acabava não fazendo nada. E aí o que acontece? Houve essa quebra aqui da economia brasileira logo no início do governo de Deodoro. Aí que coisa complicada, né? E muita gente deu aquele nome de encilhar os cavalos, encilhar como se encilhasse a pessoa, como se encilhasse uma pessoa que estava com a sua empresa quebrada. Então aí ficou a política do encilhamento, foi dado esse apelido, né, a esse período aí de quebra, esse período aí de fracasso do governo do Rui Barbosa. Do governo não, preste atenção, do ministro da Fazenda, Rui Barbosa. A política econômica. E o Brasil ficou numa crise sem precedentes, né? Já começou mal, começou com o pé esquerdo nessa república. Vamos à próxima questão. Agora sim, nós temos a eleição, né? Comente sobre a disputa pela presidência e vice-presidência do Brasil nas eleições de 1891. Oxe, professor, eleição de presidente e eleição de vice-presidente? Sim, é isso mesmo, é isso que vocês estão ouvindo. Bom, o Deodoro da Fonseca, o Marechal Deodoro da Fonseca, tinha uma chapa. Ele era candidato a presidente junto com o seu vice-presidente na sua chapa, que era o almirante Van der Kolk, né?
ele era um almirante aí ligado à Marinha, ligado aos militares. Também, né? O Deodoro era militar, a marechal, e o Van der Kolk era almirante. E era uma chapa. Tá aí, o presidente seria Deodoro da Fonseca e o vice seria o almirante Van der Kolk. Van den Kolk, né? Van den Kolk. O Kolk. Bom, ocorre que essa chapa ela não foi vitoriosa por inteira. E veja bem, aqui o povo não votou, o povo não foi às urnas votar. Quem votou aqui foi o parlamento, foi o Congresso. Então, o que é que acontece? Quem foi eleito? Presidente foi o Marechal Deodoro da Fonseca e o vice-presidente do Deodoro da Fonseca, quem ganhou foi o Floriano Peixoto, que era de outra chapa. A chapa presidente era Prudente de Moraes como presidente e Floriano Peixoto como vice-presidente. Mas todo mundo aqui era militar, né? Esses que ganharam, né? No caso, Deodoro e Floriano Peixoto. Eram duas chapas, vejam bem, eram duas chapas aqui a candidatos. Deodoro e o almirante Van den Kolk e o Prudente de Moraes e o Floriano Peixoto, em outra chapa, candidato a presidente e vice. Só que quem ganhou foi o Deodoro da Fonseca como presidente e o vice ganhou lá da outra chapa, né? Que era o Floriano Peixoto. Não sei se vocês compreenderam. Então, a chapa vitoriosa, com as eleições indiretas, por que indireta, professor? Porque quem votou foi o parlamento, tá certo? Não foi o povo que votou, certo? O povo só vai votar nas próximas eleições. Eu vou falar sobre isso. Vamos para frente. Então, aqui no livro aqui do Cláudio Vicentino e do José Bruno Vicentino, o livro do 8º ano, aliás, do 9º ano, perdão, na página 81, tem uma pergunta que diz o seguinte: quanto tempo durou a República da Espada? Por que recebeu esse nome? Que projeto político foi defendido pelo grupo que ocupou o poder nesse período? O período da República da Espada durou quando? Durou de 1889 até o ano de 1894, né? 1894. Essa daí está respondida. Por que recebeu esse nome? Por que República da Espada? Eu já falei, porque eles eram militares, né? Que projeto político foi defendido pelo grupo que ocupou o poder neste período? Foi o projeto republicano político dos militares, certo? Na segunda questão, podemos afirmar que a Constituição de 1891 assegurou o direito de voto à maioria da população brasileira? Não. A resposta é não. A maioria da população brasileira ficou excluída do processo eleitoral. A maioria da população brasileira não teve a oportunidade de votar, de escolher o seu candidato, como acontece hoje, né? Mas hoje é bem diferente. O voto hoje é secreto, é individual, né? Você não precisa falar em quem você vai votar. Aqui não. Você deveria dizer, porque você deveria se justificar, geralmente com seu patrão ou com seu coronel, nessa época, né? Então aqui era bem diferente. E aqui excluía muitas pessoas. Mulheres não podiam votar, índios não podiam votar, membros da igreja também, alguns não podiam votar, como frades, e soldados não podiam votar, mendigos de rua, que tinha muito aqui no início, né, do século, aliás, final do século XIX para o início do século XX. Tinha muitos mendigos, até porque a capital do Brasil era o estado do Rio de Janeiro, né? Hoje o estado do Rio de Janeiro era a capital do Brasil. E nesta cidade havia muitos problemas estruturais, problemas de saneamento urbano, ainda hoje existe, né? Mas era desse jeito. Então, a justificativa que você pode dizer é que a maior parte, grande maioria da população não poderia participar do processo eleitoral, como mulheres, como mendigos, como índios, como analfabetos, muito importante, como militares e outros. Vamos para frente. Acabou, foi rápido. Que legal, queridos alunos do 9º ano. Desejo a vocês bons estudos. Tudo de bom para vocês.